consigo construir uma frase em português. Eu já ouvi isto milhares de vezes e está na hora de vos ajudar a ultrapassar esse obstáculo. Neste vídeo eu vou-vos falar de magia, sim, magia, e depois vamos passar à prática, ok? Vamos fazer um exercício juntos para ver como não é assim tão complicado construir uma frase em português. Olá, eu sou Catarina, sou portuguesa, poliglota, sou doida por línguas. Eu criei a Language and School para vos empoderar com a vossa voz em português, porque não há nada como poder-se expressar tudo ou nada quando vocês quiserem noutra língua. Vamos então começar pela magia. A magia, o que eu estou a falar, na verdade, é de input. Input, quando se fala em aprender uma língua, estamos a falar de escuta e leitura. A meu ver, basear-nos só na escuta é um processo que vai demorar mais tempo, mas lá está, ajuda sempre e temos pessoas que são mais auditivas e, portanto, vai ajudar a ouvirem muito a língua. Mas não estamos a falar aqui numa escuta passiva, ok? Aqui é que há a diferença. Tem de ser, ou convém ser, uma escuta mais atenta, porque se não houver foco, vocês não vão reparar na estrutura da frase. Quanto à leitura, eu acho pessoalmente que é mais vantajoso, porque vocês têm lá o texto, podem parar, podem ver. Uma coisa que ajuda muito é traduzir as palavras exatamente, colocá-las na mesma posição que estão em português, traduzem para inglês ou a vossa língua e verem onde é que as palavras vão. Porque se a dificuldade é a ordem das palavras na frase, vai-vos mostrar qual é o padrão do português. Uma coisa muito básica que qualquer aula de português, curso vai-vos ensinar é que em português, ao contrário do inglês, primeiro nós nomeamos as coisas e depois é que as qualificamos. Por isso é que dizemos porta azul e não azul porta. Ok? É como se, não sei se lembram do filme Notting Hill, em que há aquela porta onde ela vive, onde a Julia Roberts vive, e em inglês faz mais sentido, não é? Primeiro dizer the blue door, porque é uma porta que é diferente, a cor é diferente, mas em português isso não se aplica. Primeiro nomeamos e depois, digamos, julgamos, qualificamos, ok? E por isso é que, por exemplo, há uma coisa que eu vejo muita gente errar, que é sábado vou à praia, sábado vou ao mercado, ok? Mas nós dizemos no sábado vou ao mercado, enquanto que em inglês vai ser Saturday I'm going shopping. Em português nós dizemos no on the Saturday, ok? E porquê é que eu estou a falar em magia? Uma coisa é parar, por exemplo, digamos, num livro, estamos a ler um capítulo por semana. Pode ser que a primeira página nós vamos fazer o que se chama de intensive reading, portanto vamos parar, fazer esta tradução literal, reparar na ordem das palavras na frase, ver quão diferentes são em relação à nossa língua-mãe, mas o resto do livro vamos ler à vontade, de uma forma mais passiva. Portanto, não é uma coisa que tem que ser super intenso, que vai sentir como estamos ali a estudar português. Não. Porque é preciso haver uma mistura de foco, atenção nos padrões e depois uma leitura mais fluida em que, ok, aquilo vai entrando. Leitura, estou a falar de leitura, mas também escuta, não é? Porque se a pessoa ouve, sei lá, um podcast em que a pessoa reparou, ele disse assim, ele disse eu quero mais um e não one more. Portanto, essa ordem, se a pessoa repara, ele está sempre a dizer mais um e não um mais, que seria a ordem natural em inglês, por exemplo. Depois a pessoa vai ouvir, sei lá, as notícias, vai ouvir uma música e aí repara, mais um outra vez. Pronto, entrou no cérebro, a pessoa associa a todos aqueles conteúdos que a que a pessoa se expôs e está feito. Portanto, não tem de ser uma coisa esforçada. Mas agora vamos fazer um exercício prático para vocês verem como é uma coisa que vocês podem fazer por vocês próprios. Claro que convém ter a ajuda de um nativo, nem tem de ser um professor para ver se está tudo, se bate tudo certo, ok? Mas, por exemplo, como é que eu começo a dizer I go? Eu vou. Boa. Mas talvez vocês já tenham ouvido dizer que em português I go, nós não precisamos dizer I, porque o go já está declinado, já está transformado para expressar que sou eu que vou.
e não outra pessoa. Então, nós podemos até tirar o eu, só vou. E vamos fazer isto por perguntas. Onde? Ok, Mosteiro dos Jerónimos. Um exemplo. Precisamos aí de uma coisa que ligue o verbo ao Mosteiro dos Jerónimos, porque assim como em inglês nós dizemos I'm going to the monastery of Jerónimos, right? Então, vamos precisar igualzinho ao, porque este ao expressa to e expressa the. E se nos perguntarmos o quê? Assim, o que é o Mosteiro dos Jerónimos? Vamos adicionar. Esta frase vai crescer. Começa por eu vou, vai um passo atrás e fica vou, e agora vamos adicionar cada vez mais elementos à frase e vão ver o quão grande, quão comprida a frase vai ficar e vocês vão sobreviver e vão construir talvez a vossa primeira frase assim comprida, adulta, em português. Então, vamos lá continuar. O quê? O que é o Mosteiro dos Jerónimos? Então, vou ao Mosteiro dos Jerónimos, até aqui já, so far so good, já tínhamos feito isto, e depois, o que é o Mosteiro dos Jerónimos? Podemos dizer várias coisas, mas um mosteiro português. Se fizermos aqui uma tradução que eu chamo de Excel at Word Order, portanto, imaginem que tem um Excel ou uma tabela qualquer em que tem a palavra em português e colocam por baixo a palavra correspondente em inglês, ou deixam em branco se não houver correspondente. Aqui vão ver que em inglês fica a Monastery Portuguese. E soa esquisito. E quando soa esquisito, causa-vos uma sensação, quanto mais negativa, melhor, em geral, para memorização, melhor é, porque aí vocês reparam, vocês ficam incomodados, se a vossa língua for inglês, ficam incomodados com aquilo, então vocês estão a aumentar a probabilidade de vocês não se esquecerem mais que primeiro vem o substantivo e depois vem o adjetivo. Ok, vocês vão ao Mosteiro dos Jerónimos, que é um mosteiro português, quando a expressão temporal tem alguma flexibilidade, assim como o inglês, na verdade, se pensarem nisso, há uma flexibilidade em relação a em que parte da frase é que vem. Mas, digamos, se a pergunta for quando, estão a ter uma conversa, eu digo vou ao Mosteiro dos Jerónimos, e vocês pensam, ok, quando? Então aí faz sentido a pessoa começar com essa informação. Por exemplo, amanhã, e depois continuamos, vou ao Mosteiro dos Jerónimos. Aqui já não é preciso dizer que é um mosteiro português, porque aqui já sabemos. Portanto, continuemos. Outro exemplo. Na sexta, vou ao Mosteiro dos Jerónimos. Aqui reparem, lá está, aqui precisaríamos da vossa atenção, e lá está o Excel at Word Order, para vocês verem que na sexta traduz para inglês on the Friday, que não se diz em inglês, não é? Portanto, é reparar que nós precisamos daquele em, ou on ou at, seja qual for a preposição em inglês. E se for next week? Há várias maneiras de dizer isto em português, mas uma que eu pessoalmente uso é para a semana que vem vou ao Mosteiro dos Jerónimos. E notem que eu não estou a mudar o verbo. Até agora está tudo no presente. Não estamos aqui a complicar, a pensar isto é no passado, qual passado. Não, presente, ok? E onde é que é o Mosteiro dos Jerónimos? Imaginem que vocês não sabiam. Então vamos adicionar essa informação. Amanhã vou ao Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa. Se vocês estiverem com dificuldades em dizer Mosteiro dos Jerónimos, ou estiverem meio assim, uau, o que ela está a dizer? Se bem que tem as palavras aqui no vídeo, mas vejam o meu No Cinderella Portuguese Pronunciation Guide que eu vou deixar na descrição, porque vai ajudar a perceber porque é que eu como tanto destas três palavras, ok? Então já dissemos o quê, onde, quando, e agora vamos falar de como. Portanto, como é que eu vou ao Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa? Vou dar 3 exemplos aqui. Amanhã vou ao Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa de comboio. Portanto, lembram-se neste vídeo, no outro dia em que eu disse que é muito simples em português dizer como é que se vai a algum lado, nós não temos que pensar noutro verbo. Basta dizer eu vou, usar o verbo ir e depois adicionar de e o meio de transporte. Então, amanhã vou ao Mosteiro dos Jerónimos de comboio, amanhã vou ao Mosteiro dos Jerónimos de carro, mas amanhã vou ao Mosteiro dos Jerónimos a pé. E este a pé é exatamente como em inglês, é uma exceção, porque em inglês também se diz on foot, não se diz by car, by boat, by train, não é? Portanto, é a mesma coisa. Apesar de muita gente dar este erro. E se eu quiser adicionar informação sobre com quem? Ok, a frase já está bem comprida, mas vamos aumentar ainda mais. Amanhã vou ao Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa
de comboio sozinha. Estavam a pensar que eu ia dizer com quem, mas não vou sozinha. Ok, mas vou com alguém. Então, amanhã vou ao Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa de comboio com uma amiga minha. Notem que aqui é uma inversão da ordem normal das coisas. Em geral, nós dizemos a minha amiga Luísa, mas neste caso, como eu não vos contei quem era a amiga, não disse o nome, não disse nada, a friend of mine. Então a ordem é exatamente igual à do inglês. E isto é específico com a palavra amigo. O que é que eu vou fazer a Lisboa ao Mosteiro dos Jerónimos? Também podemos adicionar essa informação, mas aí vai ter que ser um bocado antes, na frase. Por exemplo, amanhã vou visitar o Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa de carro com uma amiga minha. Ou amanhã vou ver uma exposição ao Mosteiro dos Jerónimos de comboio sozinha. Ou até quem sabe, amanhã vou dar uma entrevista ao Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa com uma amiga minha. Aqui dizer de comboio ou de carro não faz muito sentido, não é? Se quisermos apimentar a coisa um bocadinho mais, então, e usarmos a negação, aqui temos que prestar mais atenção, ok? Por exemplo, não vou ao Mosteiro dos Jerónimos amanhã. Eu poderia ter começado com o amanhã, mas aqui era o não que eu queria enfatizar, e então eu começo com o não. E o não é uma palavra de negação e vem sempre antes do verbo, em português. Se eu disser never, aqui faz mais sentido o exemplo usar o passado, então nunca fui ao Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa. Se usarmos a palavra só, only, vou dizer vou só na terça ao Mosteiro dos Jerónimos. Aqui o só já passa para depois do verbo. E se eu disser sempre? O sempre tem mais flexibilidade, na frase em português, mas ao contrário do não, nunca, palavras negativas que vêm sempre antes do verbo, o sempre pode vir tanto antes como depois, mas é mais comum depois. Então, vou sempre ao Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa ao domingo. E a palavra muito, que obviamente usamos, onde é que viria essa palavra se quiséssemos dizer I really want to go to Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa? Estou a misturar línguas, mas enfim. Então, quero muito ir ao Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa. Portanto, o muito vem entre os dois verbos. Quero muito ir. Se tivermos o verbo gostar de, não se esqueçam que tem sempre o de, então gosto muito de ir ao Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa. E porquê é que eu disse de ir, mas vocês estão a ver de ir? Lá está, vejam o meu No Cinderella Portuguese Pronunciation Guide que eu vou deixar na descrição. E será que vocês são capazes de traduzir umas frases que eu vou deixar nos comentários sem a ajuda de um tradutor ou de um dicionário? Como eu disse no início, ler, ouvir e ler certamente vai ajudar neste processo. Se precisarem de ideias de leitura, vejam este vídeo onde eu compartilho alguns livros e outras cositas más que podem ler em português. Obrigada por ouvirem e até à próxima.